Sintam-se todos bem-vindos a mais um podcast Quebrando o Tabu, dando voz a quem não tem voz. De forma antecipada, quero agradecer a todos vocês que vêm nos prestigiando nas redes sociais, Instagram, Facebook, também lá no canal do YouTube. Meu muito obrigado. E precisamos sempre da contribuição de vocês para que possamos trazer sempre o melhor conteúdo possível. E hoje temos a honra de trazer para o nosso estúdio, para o nosso podcast hoje, o nosso amigo Luiz Sandes, uma figura extremamente empreendedora, pessoa amiga, um trabalho desenvolvido na melhor qualidade possível. Sandes, muito obrigado por ter aceito o convite e vamos agora conhecer um pouco mais sobre o Sandes, não é isso? É uma honra, Humberto, é muito bom sempre participar de programa, principalmente no padrão seu, na pegada que você tem aqui. Parabéns, quero parabenizar porque não é fácil. Você está fazendo um programa começando, você tem custos e aí já entra na nossa área, né, empreendedorismo. Então quero lhe parabenizar por esse empreendimento. Estamos aí. Obrigado a você que resolveu gastar um pouquinho do seu tempo para ver a gente, mas espero que seja um papo legal e que no final a gente tenha contribuído para a melhora de alguém. Perfeito, nós que agradecemos. Luiz Sandes, né, uma pessoa aqui muito conhecida aqui na cidade de Arapiraca, um verdadeiro empreendedor, trazendo um trabalho muito bem refinado, muito bem qualificado para todos nós arapiraquenses e para todos nós, né, alagoanos. Luiz Sandes, como tudo começou? Hoje as pessoas até chegam a admirar o Luiz Sandes, o Sandes Estofados, mas como tudo começou? Conta um pouco da tua trajetória profissional. É o seguinte, a gente, assim como a maioria dos empresários arapiraquenses, eu comecei também do zero. Eu digo a maioria porque é o seguinte, Arapiraca é bem interessante, Humberto. A gente viaja e as pessoas que conhecem a nossa cidade, eles nos chamam de barrista, aquelas pessoas que valorizam só o que é local, né? Isso é uma característica nossa, as pessoas percebem isso lá fora. E as pessoas também percebem o seguinte, que Arapiraca é uma cidade construída por arapiraquenses. Ou o arapiraquense natural, ou daquele que se considera arapiraquense, que é o meu caso. Perfeito. Eu sou baiano, eu sou de Paulo Afonso, vizinho aqui de Alagoas, uma cidade linda. E eu cheguei aqui aos 12 anos de idade, em 82. Estou já fiz 51. Tá jovem. E assim, eu comecei em fundo de quintal. E assim, eu sou mais um empreendedor desse padrão, né? Não estudei, eu digo não estudei, não me formei, né? Não tenho formação acadêmica. E aí comecei mesmo na cara e na coragem. Eu tinha a sexta série quando eu comecei no fundo de quintal. Depois, já de adulto, eu consegui parar para estudar. Então, comecei fundo de quintal e focado no que hoje a gente continua ainda qualidade no que a gente faz, a gente conseguiu chegar ao que nós somos hoje, que graças a Deus somos referência, não só em Arapiraca, mas em Alagoas e até fora do estado. Muito bem colocada a palavra do nosso amigo Luiz Santos, porque hoje, Luiz Santos, o empreendedor, eu estou sempre recapitulando essa minha fala, todo começo é difícil, como você mesmo acabou de pautar. Para que isso pudesse acontecer, para que esse formato desse podcast pudesse ter dado o pontapé inicial, há um custo. Então tudo é começo, todo começo é difícil, como vários empreendedores, como aconteceu com você também. Então, para as pessoas que muitas vezes não conhecem a trajetória do empreendedor, está aqui o Luiz Sandes para poder contar um pouco da tua trajetória profissional, dando aqui ênfase ao empreendedorismo alagoano. E difícil para todo mundo, você começou ali no fundo de quintal, e como você conseguiu decolar? Como foi aquele pá, aquele tibum, né? aquele pontapé, né? Aquele empurrãozinho, como tudo aconteceu? Não teve esse boom,
essa coisa, não. Até hoje, nós somos reconhecidos como uma empresa referência. Eu tenho muito orgulho até de dizer que existe um antes e depois Sandes no nosso setor, no nosso segmento. A Arapiraca, ela realmente, a gente já tem esse reconhecimento, alguns nossos clientes já me falaram isso, mostrando de fato para a gente que existe um antes e um pós a nossa atuação aqui no mercado. Antigamente, Arapiraca, como é uma cidade nova, Arapiraca, ela comprava estofados, por exemplo, ela trazia de Sergipe, muito Sergipe, Caruaru, ela trazia de lá. E quando eu comecei a trabalhar com isso, jovem ainda, aos 17 anos por aí, eu era funcionário de uma pessoa, e os sofás eles tinham um padrão de qualidade muito baixo. E depois da minha atuação, quando eu entrei focado na qualidade, aí a coisa começou a virar, começou a girar, e aí a Arapiraca começou a ser enxergada já como uma área moveleira e referência em estofados aqui para Alagoas. Então assim, isso aconteceu de uma forma tão natural que eu não consigo identificar, tipo assim, aquele momento. Geralmente tem isso, né? Olha, o meu momento foi quando aconteceu isso, deu. No meu caso, não aconteceu. Eu não tenho. Aí eu já vou falar com os nossos queridos empreendedores. Sim. Espero poder ajudar alguém aqui. Com certeza. Não tenha dúvida. O nosso bate-papo eu espero que tenha valia para alguém. E assim, eu quero falar sobre isso, Humberto, que às vezes os empreendedores estão começando, como você está começando nesse empreendimento, como eu comecei lá atrás, 25 anos, viu? Perfeito. Fiz 25 anos agora em agosto, do fundo de quintal até hoje tem 25 anos. Então, às vezes o empreendedor desiste, tá? Ele desiste porque é muito sacrifício. Muitas coisas. Se prepare para a pancada, você que vai ralar e vai muita ralar. Muita pancada. Então, o que aconteceu com a gente, no nosso negócio de fundo de quintal, e depois, olha, a gente começou o fundo de quintal, eu sozinho, depois contratei uma pessoa para trabalhar comigo lá, um ano depois saí do fundo de quintal, aluguei um salãozinho pequenininho, comecei a trabalhar lá, depois a gente foi um passinho, uma escadinha, uma escadinha. Então, as pessoas, os empreendedores costumam desistir por estar ralando tanto, acaba parando, desistindo. E não é assim, a gente desistir jamais. Perfeito. Não existe a opção de desistir. Pra vocês terem ideia, quando eu fui em 2001, eu comecei em 97, agosto de 97, então em 2001 eu resolvi formalizar o negócio. Veja, o cara, sem qualificação acadêmica, sem formação, sem uma base, porque eu já tinha trabalhado antes, já tinha sido funcionário, perfeito, mas de uma empresa sem qualidade de trabalho. E às vezes, Sandro, aproveitando a sua fala, termina que não dando oportunidade. Porque às vezes ela termina que muitas empresas terminam engessando a pessoa a fazer somente aquilo rotineiramente. Só faz aquilo. E quando você optou em empreender, obviamente que você começou a ter um norte diferente sobre tudo e sobre todos, tudo que acontecia, obviamente. No meu caso, onde eu comecei, era uma empresa muito pequena também. A Arapiraca, ela teve uma época, uma empresa grande, que era a Rafaela, salvo engano, Fábrica de Móvel Rafaela. Essa era engessada, porque era uma empresa grande, tinha uma escala de produção. Certo. Então, no meu caso, não, eu era funcionário, o problema é que a empresa era muito pequena mesmo e não trabalhava com um padrão de qualidade legal. Certo. Tá? Então, em 2001, quando eu resolvi formalizar o negócio, o contador, quando eu procurei um contador, né, ele falou: você vai formalizar o negócio, abrir a empresa? Eu vou. Você quer? Quero. Aí, corajoso. Aí ele falou o seguinte para mim, fez a seguinte pergunta, nunca esqueci: qual é a sua fonte de renda? Aí eu falei: eu já falei, eu trabalho com sofá, eu reformo sofá, eu fabrico sofá sob medida e tal. O verdadeiro Tomé. Aí eu disse: não, meu amigo, eu quero saber qual é a sua fonte de renda garantida, o que é que você tem? Você é funcionário público, o que você é? Aí eu: não, eu tenho esse negócio. Rapaz, eu não lhe aconselho, porque o negócio é realmente pequenininho, né? Eu sempre quis trabalhar,
Mais uma dica para quem tem. Fique à vontade, é muito importante isso. Certo. Nem sempre você consegue, ninguém é 100%, ninguém é perfeito, perfeito só papai do céu. Perfeito. Mas aqui na Terra ninguém é perfeito. Mas dentro do seu mundo, dentro das suas possibilidades, procura fazer o que é certo, o melhor possível. Então, eu comecei a ver, poxa, não, peraí, eu vejo aí empresas formalizadas, não, eu tenho que formalizar também, nem que seja um negocinho, mas eu vou formalizar. Então, eu formalizei o negócio em 2001 com muita dificuldade. Nunca foi fácil. Além da dificuldade, Sandes, ainda teve esse impasse essa descrença. Rapaz, será que é isso mesmo? Né? Como o nosso amigo lá, o contador, né? Será que é isso mesmo que ele vai... ele me aconselhou porque ele sabia o peso. Perfeito. A dificuldade. Só que existe sempre tem, não adianta, sempre tem os prós e os contras. Claro. Sempre tem, não adianta. Então, o que eu enxergava? Eu não queria, eu comecei fundo de quintal, saí do fundo de quintal 1 ano depois, e eu sabia que o céu era o limite. Claro. Para mim não existe limite. Eu sempre acreditei que, eu sempre pensei grande. É uma das coisas que eu sempre fui empreendedor. Isso é importante, né, Santos? Porque o empreendedor ele precisa pensar grande. Tem que pensar grande. Tem que pensar grande. Não se paga para sonhar. Claro. Não se paga para sonhar. E eu uso uma frase que eu aprendi lá atrás, não lembro com quem, mas é uma frase que eu carrego comigo. Você é do tamanho dos seus sonhos. Não se paga para sonhar. Então, por que sonhar pequeno? Se eu tenho que sonhar, eu vou sonhar grande. Então, no meu sonho grande, a nossa empresa ela já é conhecida nacionalmente. Apesar de a gente uma empresa local, a gente é conhecido nacionalmente. Então, eu sempre acreditei que a nossa empresa seria reconhecida nacionalmente. Hoje eu já mudei um pouco. Hoje eu sei que vai ser reconhecida internacionalmente. É questão de tempo. Perfeito. Então, não tinha como eu imaginar um negócio sem estar formalizado. Entendeu? Então, quando eu decidi, mesmo quando alguns amigos na época me aconselharam a não fazer, o próprio contador profissional sabia da carga tributária, a dificuldade, ele me aconselhou a pensar mais um pouco e eu não concordei com ele. Nossa, você vai ser outro contador. Claro. Mas eu quero o certo, Eu quero o certo. Então, isso é muito importante. Então, assim, me estendi demais na resposta, mas assim, não teve nenhum boom. Até hoje é dificuldade, é trabalhando, é matando 4 leões por dia, não é um leão. Perfeito. É matando quando você acorda durante o dia, à noite, depois você já madrugada acorda para matar outro leão. É verdade, é desse jeito. Então, mas é gostoso, é gostoso. A pessoa que resolve empreender, seja na nossa área, estofados, móveis em geral, um caldo de cana, o que for, tem as dificuldades. Mas é muito gostoso. É muito gostoso. Eu só aconselho a pessoa a entrar no empreendedorismo que realmente esteja disposto, que ache gostoso o desafio. Perfeitamente. Porque se não tiver essa aptidão em ser autodesafiado, não entra. Não entre. Funcionário. Perfeitamente. Então, assim, para vocês que estão nos assistindo nesse exato momento, nós estamos aqui recebendo, tendo a honra de receber no nosso podcast, nosso grande amigo Luiz Santos. Então, nada foi fácil, nada será fácil e continuará ainda tendo as dificuldades, né, Santos? As dificuldades, os impasses, os empecilhos, as turbulências, mas não desiste dos seus sonhos. Sabe uma coisa que eu acho que é importante as pessoas pensem? Você tem que amar problemas. Perfeito. Ama problemas. Se você correr de problemas, você não é empreendedor. É verdade. E é importante, uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, principalmente o adolescente, o pessoal aí está começando escola, ali, está sonhando. Então, eu gosto de falar sobre isso. Olha, quando eu sou pessoa da roça. Meu pai é uma pessoa, ele é falecido, certo. Ele era semi-analfabeto, ele não frequentou sala de aula, então ele conhecia poucas palavras, então ele sempre foi um homem da roça, e até os 16 anos, por aí, eu fui uma pessoa da roça também. Trabalhei na colheita fumageira e tal. E eu lembro
que muitas vezes eu estava parado de trabalhar e meu pai chegava, bora, rapaz, vamos... Eu estava ali, Humberto, sonhando, fazendo cálculos. Eu ali com a enxada na mão, parava um pouquinho, né? E fazendo cálculo seguinte, poxa, peraí, se eu conseguir esse ano, se o meu pai me der algum dinheirinho no ano e eu conseguir comprar 1 quilo de fumo, aí eu vou pegar esse quilo de fumo, falar com o meu patrão para deixar para enrolar o fumo junto com a bola de fumo dele, que a bola enrolada geralmente de 100 quilos, né? Então eu vou comprar 1 quilo de fumo ao meu patrão e ele vai enrolar. Aí, quando for vender, eu sei que vende 3, 4, 5 vezes mais caro, então eu consigo comprar daquele quilo de fumo, quando eu for vender junto com o fumo do meu patrão, eu vou já ter dinheiro para comprar mais alguns quilos. E aí no ano que vem eu consigo mais dinheiro para comprar mais 1 quilo ou 2, e eu ia fazendo cálculos, eu perdia tempo no trabalho, em quanto tempo eu teria uma bola de fumo. Entendeu? Então... Mas assim, tá show de bola, show de bola. Sempre a mente sempre querendo empreender, né, Sandro? Isso é empreendedorismo. Tem muita gente que confunde, principalmente os mais jovens, eu gosto de falar para os mais jovens. Eu sei o tempo todo, a pessoa que está começando, porque é o futuro, a gente tem que apostar na juventude mesmo, na galerinha que está chegando aí. Porque assim, o adolescente, o jovem, ele, até adulto também, mas principalmente a pessoa mais nova, ele confunde muito empresário e empreendedor. É diferente, totalmente diferente. Empresário é aquele que tem isso, é ponto. Um empresário pode ser um herdeiro, por exemplo. Perfeito. Né? Pode ser um herdeiro. Ele pode chegar ali e comprar uma empresa, tem dinheiro, vai ali e compra uma empresa. Esse é um empresário. Empreendedor é aquele que fabrica dinheiro. O empreendedor é aquela pessoa que gera recursos, é a pessoa que gera valor. Esse é o empreendedor. Então, o empreendedor, ele não precisa necessariamente ser empresário. Eu empreendi enquanto eu estava trabalhando para alguém. Eu fui cobrador de ônibus. Depois da roça, eu fui cobrador de ônibus. Então, na empresa rodoviária, eu fui promovido 2 vezes, mesmo tinha só a 6ª série primária, não era uma pessoa que tinha qualificação, escolaridade, né? Mas tive 2 promoções, inclusive para cargo de chefia. Saí de cobrador e fui para 2 promoções acima. E por que isso? Porque lá eu empreendia. Claro. Então, e o que é empreender nesse caso? Empreender nesse caso é dar lucros, é gerar valor. Então, eu conseguia gerar valor na empresa que eu trabalhava. Isso é empreender. E sabe o que eu acho fantástico, Humberto? Que tem pessoas que não faz conta. É verdade. Não faz conta. Muitas pessoas, né? Não faz conta. O seguinte, ó. Se você vai entrar, se você vai aprender alguma coisa, e você porque quer aprender, tipo, na área de informática, que está bombando hoje, né? Eu quero aprender informática. Bom, eu vou ter que entrar para a rede pública, mas se eu não conseguir, eu vou ter que pagar em uma rede privada. Certo. Se eu quiser fazer um curso técnico, eu vou ter que pagar o curso técnico. Só que, quando você é funcionário, você trabalha para uma empresa, ali você está ganhando para aprender. Claro. Então, as pessoas muitas vezes cometem o seguinte erro. Ela é contratada para operar uma máquina. Como você falou em algum momento há pouco, sobre as empresas, às vezes você fica engessado, né, em uma função. Mas muitas empresas elas dão oportunidade. Só que, tanto a legislação trabalhista complica um pouquinho, infelizmente, mas às vezes o próprio profissional, ele se trava. Tipo assim, eu fui pago para operar a máquina X. Só vou fazer isso. Eu só vou operar a máquina X. Perfeitamente. Aí a empresa dá a oportunidade. Olha, ô Humberto, meu amigo, olha, queres aprender também ali no seu tempo aí, livre, nas suas horas mais livres, e você aprende também a operar a máquina Y e quem sabe a Z e por aí vai? Aí você vai dizer, não, eu sou pago para operar. Exatamente. É o que muitas das vezes não, a maioria comete esse erro. Muita gente comete esse erro. É uma dica, ó, se você quer empreender, o conceito, tem pessoas, aí tem gente que fala o seguinte, eu largo meu emprego para empreender, eu não aconselho.
eu não aconselho largar o emprego para empreender. O que eu aconselho é que você primeiro aprenda a empreender. E abraçar as oportunidades também. Muito importante isso, né, Sandro? Porque, pode falar, aprenda a empreender. Então, se você está ali na empresa, você está pagando para... Você está ganhando para aprender. Para aprender. Você está ganhando para aprender. Então, pratica aquilo ali. Gere lucro para a empresa. E mais lucro, e mais lucro. Então, quando você começar a perceber que você realmente você é uma fábrica de dinheiro, você aprendeu a gerar dinheiro, a fazer dinheiro, aí você diz, bom, se eu consigo gerar dinheiro aqui na empresa, eu consigo também para mim. Aí qual é o próximo passo? A partir daí, testa agora. Bom, eu já sou empreendedor, eu estou gerando dinheiro aqui na empresa que eu trabalho, então agora eu vou testar. Eu acredito que eu sou capaz, eu acredito que eu sou empreendedor, mas deixa eu testar. Aí vai e monta um carrinho de confeito, monta uma bodeguinha lá fora. Coisinha pequena, e continua trabalhando. E aí você vai testando. Aquilo começou a te dar um retorno que chega, sei lá, um percentual do seu salário. Para quem ganha um salário mínimo, por exemplo, R$1.200 e poucos, você está conseguindo lá fazer, trabalhando e fazendo lá metade, R$600, está fazendo lá, você já pode sair. Porque você está mesmo se ocupado, você está vendendo 8 horas por dia e mesmo assim você está conseguindo gerar uma segunda renda que é metade do seu salário. Eu sou capaz de apostar, Humberto, que uma pessoa que consegue fazer isso, ela vai fazer 2 vezes o salário mínimo naquele negócio pequeno, porque agora ela está com foco. Perfeito, está focada. E pegando a tua fala, Sandes, além de ela estar focada, ela tem aquela liberdade suficiente para poder pensar, para poder tirar a formatação de um projeto do papel e colocar em prática, 100% focado. Então, sabe as palavras vindas da sua pessoa, porque muitas vezes as pessoas têm, né, as oportunidades e as não abraçam, Sandes. Muitas das vezes, tempo livre, justamente tempo de 2 horas de almoço, a pessoa sai, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, e a oportunidade não pagando, ou seja, sendo beneficiada para poder usufruir do melhor, né, do melhor conteúdo possível, porque a empresa está investindo, eles pedem as oportunidades. Isso é importante que as pessoas entendam isso. Eu estou com uma escola técnica na mão, é onde você trabalha. Perfeito. Você está ganhando para aprender. Então, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Isso é muito importante. Eu aconselho todo mundo que vem me perguntar, a pessoa chega para mim e diz assim, me dá o segredo. Perfeito. Dá o segredo do sucesso. Não tem segredo. Tem. É um conjunto. É um conjunto. Uma coisa. Hoje, Humberto, eu vejo muitas pessoas falar o seguinte, nunca corra atrás de dinheiro. Isso está na moda. A gente vê consultores, você é consultor, então a gente vê realmente muitos consultores falando sobre isso, nunca corra atrás de dinheiro. Eu defendo isso desde o fundo de quintal, sem saber de nada. Perfeito. Sem ter conhecimento. Ou seja, não existe segredo, existe um conjunto da obra. Olha, eu já falei aqui de algumas dicas, né? Então, uma dica de ouro também é essa, nunca correr atrás de dinheiro. Perfeito. Eu fiz isso sem conhecer tecnicamente, sem saber. Eu fiz no tato mesmo, olha, eu acho que é o certo por aqui e fui fazendo. E deu certo. Por quê? Dinheiro, o meu pai, na verdade a base de tudo, eu tenho assim, uns pilares, né? Certo, claro. Que são essências para mim. A Bíblia, eu sou uma pessoa que acredita que existe um Deus vivo. Perfeito. Então, muito importante isso, inclusive, Santos, para todos nós empreendedores, muitas das vezes o sonho, como você disse, não paga para sonhar, né? Não há custo para sonhar, então o céu é o limite, mas muitas pessoas elas terminam que não tendo um parâmetro mental, não tem aquela saúde mental sadia e muitas vezes também não tem uma espiritualidade. Isso é muito importante no meio do empreendedorismo, porque as dificuldades que sobrevêm ao empreendedor, à empreendedora, é muito grande, são gigantescas. Então, se nós formos preparados psicologicamente, nós tivermos uma base, uma essência espiritual, isso também é muito importante no âmbito do empreendedorismo, Santos. O que é que acontece? Quando você tem uma base de fé, eu sou uma pessoa, o seguinte, eu acredito em um Deus vivo. Hoje eu não sou uma pessoa que possa tenho uma religião, certo. Porque eu sou aquela pessoa que diz assim, eu sou da Igreja Católica, eu faço parte da Igreja Católica.
Mas eu acho injusto eu dizer que sou católico, eu acho injusto com a igreja católica, porque eu sou uma pessoa que não frequento, não cumpro o que a igreja diz para fazer. Então, mas assim, mas eu nasci na igreja católica e não devo sair, porque eu acho que não faz sentido mudar de religião. Certo. Eu acho que cada um está na sua religião, não deve estar mudando. Porém, eu acho muito importante a fé na vida. Eu, como empreendedor, um dos meus pilares é a fé. Então, por que é importante? Mas está misturando Deus com o negócio? Algumas pessoas acham dessa forma, pensam dessa forma, mas tem tudo a ver. Vai misturar Deus com o negócio? Eu acho isso muito esquisito. Eu acho uma forma de pensar, no mínimo, estranha. Porque é o seguinte, então, trabalhar, empreender não é de Deus? Algo desconexo, né, Santos? Eu acho estranho, no mínimo estranho. Para mim, o trabalho é de Deus. Para mim, a prosperidade é de Deus. Então, não faz sentido eu não misturar as coisas, né? Para mim, não faz sentido. E assim, a fé em si é um dos meus pilares, porque eu penso o seguinte, Humberto. Pensando aqui na nossa vida, no empreendedorismo, eu penso o seguinte. Se você é capaz, aí eu vou falar de novo para você que está assistindo. Fica à vontade. Se você é capaz de acreditar em algo que você não consegue ver de fato e tocar de fato, que é um Deus, se você é capaz de acreditar nisso, meu amigo, você não vale para nada nesse mundo. Então, a importância para mim da fé enquanto empreendedor, tá? Misturando Deus com empreendedorismo, a importância da fé, esse pilar que eu trago comigo, é isso. Enquanto eu estiver fé em algo que eu não consigo ver de fato, tocar de fato, isso quer dizer que eu tenho fé para realizar muita coisa. Quando diz assim, a fé move montanhas, as pessoas costumam falar isso, né? E as pessoas ficam pensando, não é capaz, eu não vou conseguir, eu vou aqui mentalizar, e aquela montanha sai, volta, aquela, né? Não é assim, mas a fé move montanha. Quando eu vou daqui para Maceió, por exemplo, e eu passo ali em São Miguel dos Campos, eu vejo muito isso concretizado. Eu vejo aqueles montes ali que foram movidos. Aquilo foi fé. Alguém acreditou que poderia fazer. Aí inventou uma máquina, contratou gente. Perfeitamente. E moveu a montanha, literalmente. Eu não estou falando aqui de baboseira, não. Literalmente ele moveu a montanha. E isso foi fé. Alguém acreditou. Então tem muito a ver o empreendedorismo e Deus tem tudo a ver, está conectado. E eu tenho um outro grande pilar que foi o meu pai. O sábio pai que eu tive, ele é a base, é um dos pilares que eu tenho. O meu pai, e eu entrei nessa história, Humberto, para seguir na linha de raciocínio, eu entrei nessa história porque é o seguinte, a gente estava falando sobre dinheiro. Perfeito. Mas fica tranquilo, fica mas eu estou dentro do assunto. Tá super dentro. É tipo assim, a gente estava falando de não correr atrás de dinheiro, isso, né? Perfeito. Então, tem que ter muita tranquilidade com o dinheiro, tem que ter muita paz com o dinheiro, tem que respeitar o dinheiro. Claro. O meu pai, mesmo sem dinheiro, meu pai sempre foi muito pobre financeiramente, mas uma riqueza absurda de conhecimento. E ele contava uma história, meu pai era muito direto, ele não era muito de arrodeio, mas ele contava no máximo uma historinha para ilustrar e pronto. Quem quiser entender, que entenda. Não entendeu? Perfeito, tchau. Tá dito o recado. Deu o recado. Então ele contava a historinha que era mais ou menos assim, não é exatamente, mas era uma hora da história, eu lembro. Tava um casal, marido e mulher em casa, e aí, na roça, e aí alguém bate na porta. Pá, 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 pá. E aí ele fala, mulher, vê aí quem é? E aí a esposa levanta da mesa, chega da porta, aí pergunta, quem é? Aí, é o dinheiro. É o dinheiro. Aí ela volta pro marido, e marido, olha, o dinheiro tá aí na porta, o dinheiro tá na porta. Aí, o dinheiro tá aí, tá, eita, pronto. Manda ele, vamos pegar, vamos comprar roupa pro menino, vamos pagar aquelas contas que a gente tá devendo, vamos fazer. Aí o dinheiro escutando por trás da porta, oxe, aqui eu vou me embora, você é maluco. Aqui eu não vou ter sossego, eu vou me embora. Aí chegou em outra casa, o dinheiro bate na porta. Eu, do mesmo jeito, mesma situação. Mulher, vai lá na porta, vê quem tá lá batendo. Aí ela levanta e quem é? É o dinheiro. Aí, marido, é o dinheiro que tá aí na porta. Aí, o dinheiro? Tá bom, mande entrar, sentar aqui com a gente vai conversar.
vamos ver o que a gente vai fazer junto, e tem alguma coisa a fazer direitinho aqui, legal para o futuro. Manda esse dinheiro entrar. Aí, moral da história, que meu pai contava, nossa sabedoria. O dinheiro tem que ser respeitado. As pessoas não têm que estar correndo atrás de dinheiro. As pessoas não têm que, antes de receber quem é salariado, antes de receber o salário, já está pensando como que vai gastar, como que vai pagar a conta. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, como se diz também, né? O dinheiro tem que ser respeitado. Quando eu comecei fundo de quintal, eu recebi uma lição muito boa do meu tio, um tio, irmão da minha mãe, e na época o fundo de quintal ganhava quase nada, né? Ou nada. Perfeito. E um dia ele foi visitar a gente e falou o seguinte: meu sobrinho, tá ganhando muito dinheiro? Deixa de brincadeira, tio. Brincadeira. Fundo de quintal, pegando serviço de vez em quando. E ele disse, está economizando? Aí eu disse, como vai economizar? Eu nem ganho dinheiro, como é que vai economizar? Ele disse, bom, algum dia entra dinheiro. Perfeito. Então, se você ganha R$100 no mês e você consegue sobreviver com R$100, eu aposto que você sobrevive com 90. Se você é capaz de fazer aí uma engenharia financeira e sobreviver com R$100, eu aposto que você sobrevive também com 90. Dá para economizar 10. Perfeito. Eu nunca esqueci disso. Muito importante. Não importa o quanto você ganha, você é capaz de economizar. Perfeito. E não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem desculpa. Eu ganho 1.000. Tá bom, você ganha 1.000, você não vive com 1.000, então você vive com 900. Perfeito. E a gestão financeira, Sandes, a gestão financeira, a organização em si, atrelada ao empreendedorismo é muito importante. É muito importante, Sandes, porque tem pessoas que começam a empreender, pegam ali dinheiro com fulano, com ciclano, pegam a banco e tem meio que criando aquela bola de neve, não consegue destrinchar o dinheiro, não consegue administrar o próprio dinheiro. Então tá aqui o nosso amigo Sandes trazendo uma riqueza de conhecimento, trazendo inúmeras dicas para todos nós empreendedores, para vocês que estão assistindo, para mim, para o nosso amigo aqui, o Ailton, enfim. Então são coisas que você leva para a vida e para os jovens. Para vocês jovens que querem empreender, ouçam esse episódio, ouçam a todos esses conhecimentos, a todas essas lições de vida, as gestões financeiras, a organização financeira, porque é muito importante, porque isso aí vai levar para o resto da vida. Levamos para o resto da vida, Santos. E não precisa, olha, não precisa ter formação acadêmica. Perfeito. Se você tiver... Tranquilo. Eu não vou dizer que é ótimo. Perfeito. Mas, como você fala, tranquilo. Tranquilo. Então, eu não falo nem pró e nem Perfeito. contra a formação acadêmica. O que eu posso dizer é o seguinte, que no Brasil, até onde eu sei, no Brasil não tem uma formação para empreendedorismo. Eu não sei. Não sei se vocês conhecem. Eu desconheço. Eu acho que não, né? Desconheço. Então, não existe formação para o empreendedorismo. É o seguinte, o que as pessoas não podem pensar, pelo menos, eu aconselho a não pensar, é o seguinte, eu vou me formar, quando eu me formar, aí eu vou começar a pensar no meu negócio, montar meu negócio. Não funciona. Não funciona. Você precisa começar ontem. Perfeito. Você quer empreender, você tem que começar ontem. Seja no negócio de um amigo, na empresa onde você trabalha. Eu não tenho emprego. Outro dia uma pessoa falou o seguinte comigo: falta emprego. Aí como é que eu vou provar para essa pessoa que não falta emprego? Aí eu falei o seguinte, eu digo a você o seguinte, se eu sair da Arapiraca, eu vou para algum lugar que eu não sou conhecido, e eu aposto com você que eu arrumo um trabalho. Ninguém me conhece, eu não tenho qualificação, eu vou arrumar emprego, não na área que eu atuo, em outra área. Perfeito. Eu aposto que eu arrumo um trabalho. Como você arruma um trabalho? O segredo é muito simples, Humberto. Se eu não tenho trabalho e eu busco um emprego, distribuindo currículo e não consigo emprego, está no caminho errado. Tá? Tem alguma coisa errada. Então, a dica é, eu faria assim, eu estou em qualquer cidade por aí afora e preciso trabalhar em algo que eu não domino, eu vou dizer o seguinte, eu chego em um lugar, Humberto, eu estou vendo aqui que na frente da sua casa tem aí um mato, eu vou arrumar uma enxadinha ali emprestada, eu vou limpar esse mato aqui. Não precisa não precisa me pagar não, eu vou limpar.
esse mato aqui? Plantou. Plantei? Plantou. Olha, é muito difícil o Humberto não me dar alguma coisa. Claro. É muito difícil. Verdade. Nós brasileiros, a gente tem essa cultura de enxergar as coisas como dívida. Eu não quero ficar devendo para o Humberto. Essa coisa existe no nosso DNA. Não, é injusto. O Humberto fez esse negócio aqui, ele não quer receber. Não, mas eu me sinto na obrigação de pagar alguma coisa. E pago. Geralmente pago. Mas não sei porque o Humberto Perfeito. não paga. Seguro demais. Mas eu tenho esse nosso amigo Ailton aqui, tá aqui atrás das câmeras, dos bastidores. Ele vai pagar. Ah, mas ele também não vai pagar. Então ali vai ter alguém que vai pagar. Claro. E quando eu começar a fazer isso com o Humberto, com o Ailton, com o Chico, com o Pedro, com a Maria, e eu começo a fazer isso, vai aparecer alguém e vai dizer o seguinte: Sames, mas quer trabalhar comigo? Eu estou precisando de uma pessoa que tenha o seu perfil, uma pessoa disposta, dinâmica, proativa. Eu quero contratar você. Olha, eu aposto em qualquer um, Humberto, eu não passaria 30 dias desempregado. Eu não passaria. Então, essa coisa de você ser proativo, de você estar olhando para frente, isso é empreender. Perfeito. É respirar o verdadeiro empreendedorismo. Episódios passados, Sandy, não sei se você concorda, eu disse o seguinte, que o empreendedor, ele enxerga aquilo que as pessoas não enxergam. Ele sempre enxerga diferente. Tá aqui a formatação do podcast. Talvez amanhã, depois, uma pessoa venha fazer da mesma forma. Mas a essência, o conteúdo, a formatação do teu projeto, do Ailton, sempre será diferente. Sempre será diferente. Então o que você acaba de citar, essa aula de empreendedorismo que você acaba de passar para todos nós, é isso. É ser diferente sempre. Independente de onde estiver, a ocasião e como você precisa mostrar um diferencial. Então você, Sandy, consegue enxergar porque você respira o empreendedorismo. E muitas pessoas que estão ali do outro lado, que questionam, que reclamam disso, reclamam daquilo outro, elas precisam ter essa diversificação. Elas precisam enxergar como ganhar dinheiro através do controle de um ar-condicionado. Hoje isso aqui é uma riqueza para poder transformar isso em recurso financeiro, que é o celular. E muitas das vezes as pessoas não têm essa aptidão. Aí começam a bater nessa tecla, tá difícil. Então é muito importante isso para vocês que estão nos prestigiando nesse momento. Sabemos respirar o empreendedorismo, abraçarmos as oportunidades, fazê-las, torná-las visíveis ao nosso ver, ao nosso modo e, obviamente, trazer disso recurso financeiro. Não é verdade, Sandro? O empreendedor, ele não ganha dinheiro, né? O empreendedor, ele faz dinheiro. Esse é o segredo. É verdade. Você precisa aprender a fazer dinheiro. Ganhar dinheiro é enquanto você não é empreendedor. Ganhar dinheiro é enquanto você é um funcionário. Então, você vende as suas horas, você vende o seu tempo. Então, você está ganhando dinheiro vendendo as suas horas. O empreendedor, ele tem uma fábrica de fazer dinheiro. E eu volto a falar, o céu é o limite. Porque assim, quando você empreende, não tem como você dizer o seguinte: olha, o limite de Bill Gates, o limite do Bill Gates é $1 bilhão. E o Bill Gates vai fazer por dia, o limite dele fazer por dia, sei lá, $1 milhão. Chutando. O Bill Gates, o limite dele por dia, que o dia só tem 24 horas para todo mundo. Perfeito. Só tem 24 horas, não dá para mudar isso. Perfeito. Então o Bill Gates não tem como fazer mais de $1 milhão por dia, porque o dia só tem 24 horas. A gente sabe que isso é uma inverdade. Perfeito. Não existe. Ou seja, para o empreendedor, não existe ganhar dinheiro, existe fazer dinheiro. E é entender que não existe um limite. Ora, tá aí o Elon Musk, hoje o homem mais rico do mundo, né? Não tem limite para esse cidadão. Oportunista. Tudo enxerga uma forma de fazer dinheiro. Oportunidade. Ele cria dinheiro. Perfeito. E assim, e o fantástico para as pessoas que pensam em empreender, que pensam, é o seguinte: tem gente também que ainda acredita que o recurso é escasso. É tipo assim,
Para eu ganhar dinheiro, é preciso que Humberto perca dinheiro. Isso é outra loucura na cabeça das pessoas. Não existe escassez de recurso na Terra. Ao contrário, o recurso ele é multiplicado, ele é recriado, ele todos os dias germina mais recurso, mais riqueza. Então, a conta é, eu fico rico e faço com que o Humberto fique muito rico, eu faço com que Ailton fique mais rico ainda, porque essa é uma corrente do bem onde a riqueza é sempre construída. Eu lembro, há poucas décadas, sei lá, 2 décadas, que as pessoas se preocupavam muito com as usinas de cana. E as pessoas falavam o seguinte, o que vai ser desses coitados cortadores de cana, como eu estou vendo esses tratores aparecendo, essas máquinas aparecendo, o que vai ser desses coitados cortadores de cana? Ora, esses coitados cortadores de cana deixaram de ser cortadores de cana para ser operadores, claro, ganhando 10 vezes mais. Exatamente. Então, assim, diariamente não, a cada minuto novas tecnologias são inventadas. Tipo, o que é dinheiro? É importante que você também entenda. O que é dinheiro, se não algo ilusório? Dinheiro é ilusório. Se você pegar, Humberto, ó, pega os bilionários, pega todo mundo, todas as riquezas do mundo e pensa o seguinte, bom, existe um bilionário, outro bilionário, e um povo que tem milhões, milhares de dinheiro e tal. Existe dinheiro no mundo físico para pagar todo mundo? Imagine o seguinte, se todas as pessoas da Terra resolvessem sacar o dinheiro, existe dinheiro para todo mundo? Não existe. Não existe. O dinheiro é virtual. Perfeito. É ilusório. Então, os trilhões que existem no mundo são virtual, não existe dinheiro físico. Então, logo, não existe escassez de recursos. As pessoas que estão começando a empreender, que já empreendem pequenininho, pensem em grande. Porque quanto mais você ganha dinheiro, quanto mais você gera riqueza, mais pessoas vão se beneficiar. Perfeito. Esse é mais um pensamento que as pessoas devem trazer consigo. Esse pensamento, quanto mais eu gero riqueza, mais pessoas se beneficiam. Perfeito, perfeito. É fabricar dinheiro. Perfeitamente. Fabricar riqueza. E isso na prática, veridicamente acontece, porque se você... Hoje você está nesse patamar, o João, Maria, mas vamos dizer a sua empresa. Quanto mais você está progredindo, mais recursos você está também ampliando para muitas pessoas. Porque hoje você agrega não somente o que você está fazendo para si próprio, mas para várias famílias. E não deixamos de salientarmos aqui a importância da essência da humildade nas pessoas, da coerência, porque muitas pessoas, Santos, elas têm esse pensamento arcaico, né, errôneo, de pensar que não pode produzir para outros. Esse é um princípio equivocado. Equivocado, né? Eu não posso, Humberto, passar os meus conhecimentos para o Santos, porque o Santos vai aprender. Uhum. O Santos não pode passar para mim, porque o Humberto vai aprender, vai ser mais rico do que o Santos. Essa é a essência do empreendedor, é a multiplicação daquele conhecimento, quadruplicar, quintuplicar para as outras pessoas. Não é verdade, Santos? Esse quem ainda pensa assim está pelo menos 100 anos atrás. Perfeito, perfeito. É muito arcaico. Muito arcaico. Esse pensamento de guardar conhecimento, reter conhecimento, isso é muito arcaico. Muito arcaico. Isso, sei lá, você está 100 anos atrás. Perfeitamente. Muito atrás. É muito importante que as pessoas entendam o seguinte, que tudo que você tem, na verdade, quanto mais você multiplica, quanto mais você passa para pessoas, mais você ganha. Perfeito. Existe para quem nos assiste e não tem um Deus vivo, aí eu deixo a opção de acreditar no universo. Existe uma lei universal, para quem não acredita no nosso Deus vivo, existe uma lei universal, que é uma lei do retorno. Então, não existe, você não vai conhecer no universo, na Terra, você não vai conhecer na Terra algo que não prospera, que não ajuda os outros. Algo tipo assim, deixa eu explicar melhor. Tudo que prospera ajuda a algo.
ajuda alguém. Quem prospera está ajudando. Você não consegue prosperar sem ajudar. Perfeito. Se você vê uma árvore prospera. E o que é prosperar? É você gerar frutos, é você crescer, gerar frutos, crescer. Então, quando uma árvore prospera, ou seja, ela é uma árvore frutífera, por exemplo, mesmo que não seja frutífera, ela gera sombra. Perfeito. Então, alguém se beneficia daquilo ali. Um pássaro se beneficia de uma árvore que não dá frutos. Sempre tem alguém que se beneficia de algo que prospera. Isso é uma lei universal. Perfeito, perfeito. Isso é uma lei universal. Você não vê nada que prospere sem ajudar alguém. Perfeito. Então, só que o ser humano, nós humanos, muitos de nós, infelizmente, não conseguem entender. A gente não consegue entender essa que é uma lei universal. Para quem acredita em Deus é fácil, porque ele é muito claro com isso, né? Você não consegue, você não vai plantar, não lembro exatamente, mas tipo assim, você não consegue plantar arroz e para colher trigo, feijão. Não consegue. Não consegue. Você planta uma sementinha, aquela sementinha vai morrer, e aí é o fantástico da coisa, ela morre. Quando ela morre, aí ela germina. Perfeito. E aí ela começa a crescer e daqui a pouco começa a prosperar. E aquela semente ela vai gerar muitas sementes e vai ajudar muita gente. Então, existe o seguinte, você planta e você colhe. Perfeito. Ou seja, você ajuda alguém e você vai ter um retorno. Perfeitamente. Sabe as palavras, Santos, inclusive, eu prestando muita atenção na sua colocação, ainda existem as pessoas que estão, as pessoas retrocessas, as pessoas que estão há não sei quanto tempo lá atrás, porque muitas vezes ainda tem aquele egoísmo das pessoas falarem da seguinte forma: o Santos é o diretor da empresa, faz isso para poder beneficiá-lo. Não, porque ele vai ficar cada vez mais rico. Ainda existem essas pessoas, por incrível que pareça, Santos. Fulano, ciclano, rapaz, vamos ajudar. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro para poder ajudar o crescimento da empresa. O que acontece? Não. Vai enricar o dono. Vai crescer os gados do dono. Tem aqui mais ou menos um dito desse popular. Então as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, elas devem pensar de uma forma diferenciada, porque a essência do progresso, a essência da prosperidade está atrelada à humildade. E a essência da humildade está atrelada também à fé, à espiritualidade, porque sem todos esses requisitos, esses conjuntos básicos, não tem como o empreendedor, seja lá o quem for, galgar o sucesso para a vida. Tem pessoas, sabe, Humberto, que conseguem até muito mais do que outros que têm fé e tal. Tem pessoas que conseguem. Por quê? Porque eles aplicam a essência. É tipo assim, eu conheço algumas pessoas que são anticristo. E assim, é anticristo, não é que seja ateu, é pior que isso, né? Quer dizer, que é uma forma de falar. Claro. Então, assim, pessoas que realmente são anticristo. Só que quando você observa a prática dessas pessoas, as práticas dessas pessoas, você percebe que está muito alinhado ao que eu pratico. Então, muita gente que prospera, eles não têm um Deus vivo, eles não têm alguns princípios e prosperam. Por que eles prosperam? Porque eles aplicam a lei do universo. Então, mesmo sendo uma pessoa com um caráter duvidoso, mesmo sendo pessoa que não muito nos padrões de valores, às vezes eu pergunto, mas por que fulano ali, aquele filho consegue aquilo? E eu não. É verdade. É porque aquela pessoa, ela aplica as leis do universo. Perfeito. Então, é muito importante que as pessoas entendam essa essência. Perfeito. Planta e você colhe. Perfeitamente. Aí esse pensamento, planta e você vai colher, e não vai colher só em dobro, você vai múltiplos. Perfeito. Isso é essência. Isso tem a ver com não correr atrás de dinheiro. Perfeito. Você só tem que plantar. Plantar, esperar, ter paciência. Ter paciência. Claro, você não vai poder plantar e querer colher amanhã. E nem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se você planta feijão em uma terra qualquer no verão, você vai perder. Você não vai colher, né? Perfeito. Claro, mas tendo sabedoria para plantar,
É plantar que você colhe. Que vai colhendo, né? É isso aí. Então, para vocês que estão nos prestigiando, mais uma vez recebendo uma lição de empreendedorismo, uma baita de uma palestra de empreendedorismo ou formatação, tudo a ver com a contextualização desse episódio. Sandes, mais uma vez, de forma antecipada, quero lhe agradecer, né, por ter recebido o nosso convite com a maior elegância possível e estamos muito lisonjeados. Tenho certeza que todos os nossos telespectadores também pensam dessa mesma forma, porque eu tenho certeza que é um baita de um episódio voltado 100% a toda a contextualização do empreendedorismo. Meu amigo Sandes, para aqueles que estão agora nos prestigiando, fique à vontade para suas recomendações finais, como lhe seguir em redes sociais, como encontrar, né? Obviamente que é quase impossível alguém não conhecer a tua loja ali, Sandes Estofados, mas fique à vontade para suas recomendações finais, enfim. É incrível como muita gente não conhece a Sandes Estofados Especiais. Muita gente de Arapiraca não conhece. E é comum, é normal, porque a gente não divulga, a gente tem nossas redes sociais, que é Sandes Estofados, tanto Instagram, Facebook, em breve a gente vai estar no YouTube também. A gente tem um canal já, Sandes Estofados no YouTube, no TikTok, a gente tem tudo, Sandes Estofados. Todas as redes sociais. Tudo é Sandes Estofados, mas a gente trabalha bem no Instagram. Então siga lá a gente no Instagram, Sandes Estofados, e se possível, se você de Arapiraca, visite a nossa loja para conhecer sem compromisso. É um patrimônio de Arapiraca. A Sandes Estofados é um patrimônio de Arapiraca. Então eu ficaria muito feliz se você estivesse algum dia lá na nossa loja. E para você que é de fora, segue a gente lá nas redes sociais, que vai ser sempre uma honra para a gente, tá? E é isso. É isso aí, essa foi a nossa dica, sugestões, palestra, tudo voltado ao empreendedorismo. Então, assim, mais uma vez agradecendo o grande prestígio de ter a sua presença aqui, Sandes. E para vocês que estão nos prestigiando, continuem nos seguindo nas redes sociais, Humberto Ferri com 2 L's. Também inscrevam-se também no canal do YouTube. E sigam também o nosso Sandes Estofados, que eu tenho certeza que, falando em estofados especiais, está aqui o nosso amigo como referência. Então, Humberto, desculpa. Fica à vontade. Deixa eu vender Fica à vontade, vamos lá. Na emissão. O jabá, vamos lá. É o jabá que fala? É o jabá, que é o pessoal chama de carne de sol, carne seca, né? Em São Paulo, é o jabá. Então, assim, você falou assim, estofados especiais, muita gente fica sem entender por que estofados especiais, né? Nós somos uma empresa que ela foi nivelada, Humberto. Olha, eu falei agora porque muita gente de Arapiraca não nos conhece, né? E muito menos gente ainda sabe que nós somos uma empresa referência. A nossa empresa não existe algo parecido com a gente no Nordeste. Existe em Salvador, e tem... esqueci agora, mas tem 2 empresas no nosso padrão de trabalho. A nossa empresa, a gente teve uma consultoria pouco tempo atrás de uma pessoa do Sul, que é o berço do móvel no Brasil, e ele nivelou a Sandes a empresas nacionais do segmento. Nós somos uma empresa que trabalha com qualidade total, a gente enxerga qualidade total. E o que quer dizer isso? Desde o atendimento na loja, passando pela produção na fábrica, até a entrega e um pós-venda, a gente procura trabalhar tudo com excelência. Então, as nossas matérias-primas são as melhores que existem no Brasil. A nossa mão de obra é super qualificada, somos os mais qualificados. Eu até também fiz um desafio. Eu desafio qualquer empresa nacional, no segmento, óbvio, que o profissional faça melhor o que a gente faz. Eu digo sempre o seguinte: pode fazer igual, mas melhor. Não é negativo. Eu desafio uma empresa que tenha profissionais que superem os nossos profissionais. Então, são pessoas que recebem treinamento diário. Eu estou diariamente na nossa fábrica. A nossa loja é aqui em Arapiraca, pertinho daqui, e a nossa fábrica fica no sítio Capim. Então, diariamente eu estou supervisionando. Eu sou profissional, então eu sei fazer tudo. Quando eu comecei, por exemplo, eu fazia compra de matéria-prima, eu fazia o sofá, eu entregava em um carrinho de mão, então eu fazia tudo. Então,
eu conheço todas as etapas dos processos da empresa e diariamente eu estou cuidando da qualidade total na fábrica e sempre dou um pulinho também na loja, que a minha mulher, a minha esposa, ela cuida da gerência na loja de vendas. Então, a gente é casada há quase 25 anos. Perfeito. Então, ela conhece, Perfeito, a gente está perfeito. muito conectado na qualidade total. Então, hoje a Sandes é uma empresa que é um orgulho para Arapiraca. Eu quero muito que o arapiraquense perceba isso, sabe, Beto? Perfeito. É nosso, é um patrimônio nosso. Perfeito. Muito importante isso. Aqui nós temos grandes empresas em Arapiraca, de grandes empresários que são de Arapiraca, que ajudam a todo dia alavancar. As pessoas pensam o seguinte: como assim patrimônio de Arapiraca? É um patrimônio. Não só essa empresa, mas temos várias empresas aí que são patrimônio que levam o nome de Arapiraca para o Brasil e para o mundo. Então é muito importante que a gente, mesmo que não seja um cliente, mesmo que às vezes as condições financeiras não estejam favoráveis, não consiga ser um cliente Sandes agora, mas vai ser, um dia vai ser. Perfeito. E antes desse momento, nos dê o prazer, nos dê a honra de visitar a nossa loja. Aí sim. Então, assim, tá dito o recado. Parabéns pela qualidade, parabéns pela pessoa, pelo profissionalismo, Santos. Parabéns pela forma de gerir ou gerenciar a empresa. Não é à toa que vocês chegaram a esse tamanho sucesso. No entanto, não foi tão simples assim. Nunca será simples. Então, para vocês, continuem nos prestigiando. Até o próximo episódio. Tchau!